Resistência dos materiais. Aula 01. Elementos de construção. Denominamos vínculos ou apoios os elementos de construção que impedem os movimentos de uma estrutura. Nas estruturas planas, podemos classificá-los em 3 tipos. Primeiro tipo, vínculo simples ou móvel. Esse tipo de vínculo impede o movimento de translação na direção normal ao plano de apoio, fornecendo-nos, dessa forma, uma única reação, normal ao plano de apoio. Então, essas são as reações. Vínculo duplo ou fixo. Esse tipo de vínculo impede o movimento de translação em 2 direções, na direção normal e na direção paralela ao plano de apoio, podendo dessa forma nos fornecer, desde que selo citado, 2 reações, sendo uma para cada tipo citado. Então, nós temos aqui as reações no eixo Y e a reação no eixo X. Engastamento. Esse tipo de vínculo impede a translação em qualquer direção e também a sua rotação, através de um contramomento que bloqueia a ação do momento de solicitação. Então, a reação X impede o movimento de translação na direção X. RY, reação Y, impede o movimento de translação na direção Y. E M, o momento, impede a sua rotação. Estrutura. Denomina-se estrutura o conjunto de elementos de construção, composto com a finalidade de receber e transmitir esforços. As estruturas planas são classificadas pela sua estaticidade, em 3 tipos. Estruturas hipoestáticas. Essas estruturas são instáveis quanto à estaticidade, sendo bem pouco utilizadas no decorrer do nosso curso. A sua classificação como hipoestática é devido ao fato de um número de equações da estática ser superior ao número de incógnitas. Então, nas estruturas hipoestáticas, o número de equações é maior que o número de incógnitas. Estruturas isostáticas. A estrutura é classificada como isostática quando o número de reações a serem determinadas coincide com o número de equações da estática. Número de equações menor que o número de incógnitas. Estruturas hiperestáticas. A estrutura é classificada como hiperestática quando as equações da estática são insuficientes para determinar as reações nos apoios. Para tornar possível a solução dessas estruturas, devemos suplementar as equações da estática com as equações do deslocamento. Número de equações menor que o número de incógnitas. Para que um determinado corpo esteja em equilíbrio, é necessário que sejam satisfeitas as condições 4.1 e 4.2. 4.1. Resultante de forças. A resultante do sistema de forças atuante será nula. 4.2. Resultante dos momentos. A resultante dos momentos atuantes em relação a um ponto qualquer do plano de forças será também nula. Equações fundamentais da estática. Com base em 4.1 e 4.2, concluímos que, para esforços coplanares,
que são esforços forças coplanares, que são forças coplanares. São forças que atuam no mesmo plano. A somatória da força em x é igual a zero, somatória da força em y é igual a zero, e somatória do momento é igual a zero. Força axial ou normal F. É definida como força axial ou normal a carga que atua na direção do eixo longitudinal da peça. A denominação normal ocorre em virtude de ser perpendicular à seção transversal. Então nós temos a força F, então ela é perpendicular à seção transversal da peça. Tração e compressão. A ação da força axial atuante em uma peça originará nesta uma tração ou uma compressão. Tração na peça. A peça estará tracionada quando a força axial aplicada estiver atuando com o sentido dirigido para o seu exterior. Então a força está tracionando a peça, né? Está puxando para a direita e para a esquerda, fazendo uma tração. Compressão na peça. A peça estará comprimida quando a força axial aplicada estiver atuando com o sentido dirigido para o interior da peça, né? Então agora a força está nesse sentido. Ela está fazendo uma compressão. Está comprimindo a peça. Ligação ou nó. Denomina-se nó todo ponto de interligação dos elementos de construção componentes de uma estrutura. Tração e compressão em relação ao nó. Peça tracionada. Sempre que a peça estiver sendo tracionada, o nó estará sendo puxado. Então aqui nós temos uma barra, né? A nossa peça. Então ela está sendo tracionada. E aqui o nó. Tá? Então a tração no nó, o nó está sendo puxado. Peça comprimida. Sempre que a peça estiver sendo comprimida, o nó estará sendo empurrado. Compressão na barra, nossa peça está sendo comprimida. E aqui o nosso nó. Então, aqui a força que está no nó, empurrando o nó. Composição de forças. Consiste na determinação da resultante de um sistema, podendo ser resolvida gráfica ou analiticamente. Então aqui nós temos a força F1, a força F2 e a força F3. Elas estão no mesmo sentido, da direita para a esquerda. Então a força resultante dela será o quê? F1 mais F2 mais F3. Nesse outro exemplo, nós temos o F1 da esquerda para a direita, F2 da esquerda para a direita e o F3 da direita para a esquerda. Então, a força resultante vai ser igual a F1 mais F2 menos F3. Decomposição de forças em componentes ortogonais. Então nós temos aqui uma força F, que ela está inclinada, formando aqui com o eixo X o ângulo alfa e formando com
o eixo Y, o ângulo beta. Aqui nós temos a força em Y e aqui nós temos a força em X. Para calcular a força em X, podemos usar essas fórmulas. É a força vezes o cosseno de alfa, ou a força vezes o seno de beta. Para calcular a força em Y, a força vezes o cosseno de beta, ou a força vezes o seno de alfa. Exercícios resolvidos. Determine a resultante F dos sistemas de força a seguir. Então, temos aqui um A e um B. Vamos resolver então o A primeiro. Então, nós temos que F1 é igual a 10 newton, sentido da esquerda para a direita. O F2, 20 newtons, também da esquerda para a direita. E o F3, também da esquerda para a direita, de 25 newtons. Então, como é que fica o cálculo? Força resultante é igual F1 mais F2 mais F3. O F1, 10 newton, mais F2, 20 newtons, mais F3, 25. Então, a força resultante será de 55 newtons, que é da esquerda para a direita. Vamos agora resolver o item B. Então, nós temos a força 1 de 50 newtons da esquerda para a direita. A força 2 de 80 newtons, ela está da direita para a esquerda. E a força 3 de 120 newtons também está da direita para a esquerda. Então, como é que fica a nossa força resultante? É o F1 mais F2 mais F3. Tá? Só que o F1 está da esquerda para a direita, então ele é positivo, 50 newtons. O F2 está da direita para a esquerda, então ele é negativo, então é menos 80. E o F3 também da direita para a esquerda, também ele fica negativo, então é menos 120. Então, 80 menos 120 dá menos 200, 50 menos 200 é igual a menos 150. Então, a força resultante é de 150 newtons da direita para a esquerda, né? Ou seja, a força resultante é igual a menos 150 newtons. Segundo exercício, determine os componentes ortogonais de Fx e Fy de uma carga F de 100 newtons, que forma 40 graus com a horizontal. Horizontal, né, é o eixo X. Então, nós temos aqui o desenho. A força de 100 newtons, o ângulo de 40 graus com o eixo X. Nós temos que calcular aqui a força Y e a força X. Solução. A força em X, ela vai ser o quê? A força vezes o cosseno do ângulo, tá? Porque quando você fala em cosseno, é o cateto adjacente ao ângulo. Tá? Então, o cateto adjacente aqui ao ângulo é o eixo X. Então, a força em X vai ser F vezes o cosseno de 40. O ângulo dado é de 40 graus. Então, fica 100 vezes o cosseno de 40. 100, o cosseno de 40 é 0,766. 100 vezes 0,766. Lembrando que a gente está fazendo todos os cálculos na calculadora. Então, a força em X é aproximadamente 76,6 newton. Agora vamos calcular a força em Y. A força em Y, tá? Ela também está aqui. Então, ele está o quê? Oposto ao ângulo.
quando estamos oposto ao ângulo, a gente usa o seno. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, como é que fica a força em Y? É a força vezes o seno de 40. A força é 100 vezes o seno de 40. O seno de 40, 0,643. 100 vezes 0,643. A força em Y vai ser igual a aproximadamente 64,3 newtons. Terceiro exercício. As componentes de uma carga, né, de uma força F são respectivamente F em X ela é 120 newtons e F em Y de 90 newtons. Determinar a resultante F, o ângulo que F, a força, forma com a horizontal, né? Então é com o eixo X, e o ângulo que F forma com a vertical, com o eixo Y. Então, nós temos aqui como é que fica o esquema aqui. Força em X, 120 newtons, força em Y, 90 newtons. Temos que calcular depois também aqui o nosso ângulo. Solução. Primeiro vamos calcular então a resultante F. Então a resultante F é igual a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Mas da onde veio essa fórmula, né? Então ela veio daqui. Tá? Então a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a gente chama a hipotenusa de força resultante ao quadrado. Tá? Um cateto é o x, então f de x ao quadrado. E o outro cateto é o y, então f de y ao quadrado. Então, fica nessa fórmula que a força resultante é igual a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Substituindo os valores, fx vale 120 ao quadrado e fy vale 90, eleva ele ao quadrado. Então, raiz de 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado, realizando a conta aí na calculadora, vai dar a força resultante de 150 newtons. Então fica assim. Vamos agora então calcular o ângulo que a força forma com a horizontal. O ângulo alfa, tá? Com a horizontal com o eixo x. Então nós temos aqui a fórmula. Tangente de alfa é igual a f de x, f de y sobre fx. Tá? Da onde veio também essa fórmula? Veio aqui da fórmula da tangente. Tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então nós temos aqui o nosso ângulo. Tá? Cateto oposto a esse ângulo é o FY. E o cateto adjacente ao ângulo é o FX. Substituindo os valores, FY vale 90 e FX vale 120. 90 dividido por 120, 0,45. Depois vamos na nossa calculadora para achar o arco tangente de 0,75, que é aproximadamente 37 graus. Depois, vamos calcular o ângulo que a força forma com a vertical, né? O ângulo beta. Então, com a vertical y. Então, o ângulo beta vai ser o quê? Vai ser 90 graus menos o ângulo alfa. Então, 90 menos 37.
que dá aproximadamente 53 graus. Outra forma de realizar também é pela tangente. Tangente do ângulo beta, só que agora é o contrário, tá? É o fx dividido pelo fy. Fx vale 120 e o fy vale 90. 120 dividido por 90, 1,33. Achando aí o arco tangente de 1,33, o ângulo beta vale 53 graus também. Então, os resultados são iguais. Vamos ver agora o nosso quarto exercício resolvido. As cargas F1 igual a 200 N e F2 igual a 600 N formam entre si um ângulo alfa de 60 graus. Determinar a resultante das cargas F e o ângulo que F forma com a horizontal. Então vamos fazer aqui a nossa solução. Para resolver esse exercício, nós podemos usar esta fórmula, tá? Para calcular a resultante. E aqui embaixo nós estamos fazendo por parte. Como nós temos duas forças, a força F1 e a força F2, nós temos que achar a força F1 em x e em y, e a força F2 em x e em y também. Então vamos lá. Primeiro a força F1 em x e y. Tá? Então a nossa força F1 é de 200 newtons. E ela está a um ângulo de 60 graus. Vamos calcular aqui F1x vai ser igual ao F1 vezes o cosseno de 60. F1x é igual a 200 vezes meio, que é o cosseno de 60, né? A gente fez aqui na calculadora. 200 vezes meio, F1x igual a 100 newtons. Agora vamos calcular F1y. F1y é igual ao F1 vezes o seno de 60. F1y é igual a 200 vezes o seno de 60 é 0,866. Portanto, F1y é igual a 173,20 newtons. Agora nós vamos também fazer isso com a força, né? Com a força F2. Então, a força F2, pessoal, ela é igual a 600 newtons. Vamos resolver aqui, ó, pessoal. A força F2 aqui, ó. Ela é igual a 600 newtons, só que ela está junto, né, com o eixo X. Tá? Então a força F2x, ela vale o próprio valor do F2, ela vale 600 newtons. E em Y, ela vale 0. Ok? Porque ela não tem altura, ela não está inclinada. Então ela só está no eixo X. Então ela tem o próprio valor do eixo X. Agora então nós vamos somar todas as forças em X, tá? De F1 e F2. Tá? Nós calculamos aqui então do F2. Ele é 600 e o F1 100. Então as forças em X vai ser 600 mais 100, que vai ser igual a 700 newton as forças em X. Vamos calcular agora as forças em Y. Tá? Então, do F1 aqui deu 173,2 e a força em Y da força 2 é 0, né? Porque ela não tem altura. Então, 173,20 mais 0, 173,20
é a força, então, em Y. Então, pessoal, agora vamos calcular a força resultante. Então, a força resultante é igual às forças em X, né, que a gente calculou aqui que deu 700 N ao quadrado, mais as forças em Y, que nós calculamos que deu 173,20 ao quadrado. Fazendo a conta aqui em nossa calculadora, força resultante 721 newtons aproximadamente. Fazendo pela fórmula, tá? Força resultante é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. Tá? Substituindo os valores. Força 1 ao quadrado é 200 ao quadrado, força 2 é de 600 N ao quadrado, mais 2 vezes a força 1 de 200 vezes a força 2 de 600, vezes o cosseno de 60. Fazendo essa conta também aqui na calculadora, nós vamos chegar também nesse resultado, força resultante 721 newtons aproximadamente também. E por fim, vamos calcular agora então o ângulo que a força forma com F2. Tá? Lembrando que o F2 está no eixo X. Então nós temos aqui a força resultante, tá? A força Y, que é o resultado das forças em Y, e a força em X. Nós temos que calcular esse ângulo aqui. Podemos resolver aqui, já tenho essa formulinha, tá? Mas podemos resolver aqui também pela tangente, aqui pela trigonometria. Então as forças em Y dá 173,2 e as forças em X 700 newton. Usando tangente, tá? Tangente do ângulo é igual a força em Y dividido pela força em X, substituindo 173,20 dividido por 700. É igual a 0,247. Achando o arco tangente desse valor, vai dar 13,898 graus, passando para graus, minutos e segundos, 13 graus 54 minutos. Resolvendo pela fórmula, tangente do ângulo é igual a força 1 vezes o seno do ângulo, dividido pela força 2, mais a força 1 vezes o cosseno do ângulo. Substituindo os valores, 200 vezes seno de 60, dividido por 600 menos 200 vezes o cosseno de 60. Realizando aqui também essa conta na calculadora, vai dar o mesmo valor de 13 graus e 54 minutos. Vamos realizar mais alguns exercícios resolvidos, para depois vocês fazerem a tarefa no Teams. Primeiro exercício, determine os componentes ortogonais fx e fy de uma carga F de 120 newtons que forma um ângulo de 35 graus com a horizontal. Então aqui nós temos os dados, tá? Força 120, o ângulo 35 graus. Vamos calcular fx e fy. Aqui estava o esquema, né? Eixo x é o f de x que temos que calcular. O eixo y é f de y e a força aqui de 120 newtons e o ângulo de 35 graus. Então, solução. Força em x é igual a força vezes o cosseno de 35. Força x é igual a 120 vezes 0,819. Força x é igual a 98,30 newtons. Agora a força em y é a força vezes o seno de 35. Força 120 vezes 0,574. Força y 68,83 newtons. Então, está aí a resolução. Segundo exercício, as componentes de uma carga F são respectivamente Fx 80 newtons e Fy 50 newtons.
determinar a resultante F, o ângulo que F forma com a horizontal e o ângulo que F forma com a vertical. Então, a horizontal é o eixo X e a vertical o eixo Y. Solução. Solução A. Primeiro vamos calcular, então, a resultante. Então, a força resultante é igual a força x ao quadrado mais a força y ao quadrado. Substituindo, 80 ao quadrado mais 50 ao quadrado, força é igual a raiz quadrada de 8.900. A força resultante vai ser igual a 94,34 newtons. Calcular agora o ângulo que a força forma com a horizontal do eixo x. Tangente do ângulo alfa, tá? É igual a força y dividido pela força x. Substituindo, 50 dividido por 80 dá 0,625. Tangente de 0,625 dá 35,005 graus. Achando os graus, minutos e segundos, o ângulo de 32 graus, 0 minutos, 19,38 segundos. E por fim, o item C, o ângulo que F forma com a vertical. Então, o ângulo beta, tá? Basta a gente pegar 90 graus e subtrair do ângulo alfa que nós já calculamos. Então, 90 graus menos 32 graus, 0 minutos, 19,38 segundos. O ângulo beta vai ser 57 graus, 59 minutos, 40,62 segundos. Agora vocês vão resolver os exercícios da tarefa do Teams, tá? De acordo com essas orientações.